sem português, Sem inglês, sem neurose, sem caô. Eu não hablo nothing. Tranquilo, después te pago una cueca escuela. Very nice. So, uma das melhores Aí, gente, quem que eu encontrei por aqui? De novo, mano? Você tá me seguindo, né? Tamo together. Aprende inglês aqui, gente. Fala, meus queridos, the best teacher of English. Hey, bro. Hello. How are you doing? Fine. Tá vendo só? 1 minuto do lado do cara e já virei bilíngue. Tamo junto, meu irmão. Esse daqui é o melhor teacher que você pode ter de inglês. É isso. Tudo começa no pouco por dia, né? Sem dúvida alguma. Quem não se senta pra aprender, pode ficar de pé pra ensinar. Exatamente. Não tem que desistir de aprender. Tem que fazer até o final. Tem que ser persistente, resiliente. Meu propósito tá em conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. E o teacher Murilo, professor de inglês. A dificuldade que você sente hoje é apenas um sensor que mostra aquilo que você ainda não domina. Mas é só dar o primeiro passo. Mas isso me calejou e me deixou mais forte para desafios maiores. Obrigado, Murilo, pelo carinho. Deus abençoe você, sua vida, suas aulas. Várias crenças que nos limitam de conhecer ambientes, experiências, culturas e se conectar com pessoas além das nossas fronteiras. Agora quando você instala isso aqui, ó, eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Nada te para. Eu sento com cada um de vocês aqui, eu tenho algo a aprender que eu não sei fazer e tá tudo certo. Isso aqui é uma verdade para você afirmar sobre você. Eu sou capaz de aprender tudo o que eu quiser. Quando você entende que você é capaz de aprender qualquer coisa, não há limites. Então não desista nunca, siga em frente. Feche os ouvidos para a opinião de terceiros e manda bala. Hello, my friends! Sejam todos muito bem-vindos ao maior canal de inglês com filmes da América Latina. Sim, hoje você vai aprender com a série Todo Mundo Odeia o Chris. Em inglês você deve conhecer como Everybody Hates Chris. E a primeira coisa que você vai fazer aqui é deixar o seu like, deixar o seu comentário e vem comigo para mais uma aula. E é o seguinte, eu quero começar aqui essa aula fazendo um teste com você. Eu quero saber o quanto que você consegue entender desta cena que nós vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Nós vamos primeiro assistir sem legendas, depois assistir com legendas em inglês e depois assistir analisando frase por frase, palavra por palavra. Você vai sair dessa aula de hoje entendendo absolutamente tudo. Não só entendendo, mas também aprendendo a como utilizar cada palavra desta cena. Vamos lá então. Primeiro, sem legendas. Comente aqui, de 0 a 100%, o quanto que você consegue entender desta cena. What, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? You in the shower. I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing? É isso aí. Comente aqui, ó, o quanto que você conseguiu entender desta cena sem legendas. Ah, Murilo, não entendi nada. Não tem problema, você vai sair daqui dessa aula de hoje entendendo tudo. E eu quero que você assista sempre repetindo em voz alta quando nós formos
analisar palavra por palavra, ok? Agora vamos assistir esta cena com legenda em inglês. Comente aí se agora fica um pouco mais fácil a compreensão. Bora lá. What, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? You in the shower. I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing? É isso aí! Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Eu quero que você agora, nesse momento, não foque só em entender a conversação. Se você quiser entender a conversação, é só você arrastar aqui o cursor desse vídeo e voltar na cena com legenda em português. O objetivo desta aula é você conhecer palavras, aprender a tradução delas e entender como que eles estão utilizando. Pensa o seguinte, a gente não tá só analisando uma cena da série Todo Mundo Odeia o Chris. A gente tá analisando uma conversação. E como é que você faz para melhorar o seu inglês analisando conversas? Você precisa praticar a sua fala, repetindo tanto o que eu vou dizer aqui, quanto o que eles estão dizendo na cena. Quando você faz, você treina o seu speaking, você tá melhorando o seu listening. Então vamos lá, a primeira frase que nós temos é essa aqui, ó, preste atenção. What, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Temos duas frases aqui, né? Primeiro, o Malvo diz para o Chris, Boy, you think I'm playing with you? E aí chega o pai do Chris e diz, Let him go. Bom, primeiramente, a primeira coisa que nós temos aqui é o termo boy. Para quem não sabe, boy significa menino, ou você pode, se você quiser, também traduzir para garoto. E depois ele diz, you think. Ao pé da letra, significa você acha. Só que eu não sei se você percebeu aqui, tem um erro gramatical aqui nessa frase, e você vai perceber que no vocabulário do cotidiano, as pessoas muitas vezes não respeitam as regras, assim como nós no português, nós não falamos tudo certinho o tempo todo. Aqui, por exemplo, se você parar para analisar, essa frase que o Malvo tá fazendo é uma pergunta, gente. Uma pergunta no presente. E o que essa pergunta no presente tem que ter? Ela tem que ter uma coisa que nós chamamos de verbo auxiliar. O que é o auxiliar? O auxiliar é uma palavra que deveria estar bem ali, ó. Do you think? Do you think? Seria o certo. Só que é o tipo de coisa que, se a pessoa omite, tá tudo certo. O outro lado vai entender a comunicação e é sobre isso, né? O principal ponto de uma conversação informal, preste atenção, informal. Uma conversa de rua, como essa. O principal é eu conseguir falar e o outro lado conseguir entender. É sobre isso, tá? Não estamos falando aqui sobre perfeccionismo, frases para você usar numa entrevista de emprego, não. Vocabulário informal, estruturas informais. Então, gramaticalmente falando, teria que ter o do ali no início desta pergunta. E ambos, you think ou do you think, você vai traduzir para você acha. Essa é a pergunta que ele faz. Você acha? E aí depois vem a sequência de palavras. I'm playing. Você vai entender uma coisa aqui. Preste atenção. Isso aqui é uma abreviação de I am playing. E aí você vai entender que toda palavra que termina com ing, você não pronuncia a letra G. Percebam que aqui, a forma contraída, simplesmente cortaram um G e colocaram um apóstrofo ali, uma vírgula ali em cima, né? Um apóstrofo. Então preste atenção. I'm é uma abreviação de I am. Você vai ver essa frase aqui
várias vezes na cena, tá? Eu tô explicando isso aqui agora, mas nas próximas vezes você vai entender já o porquê que tá escrito assim com essas abreviações. Em conversas informais, as pessoas não só omitem palavras, como elas também contraem, elas abreviam, conectam muitas coisas. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Inglês da vida real. Diferente do inglês tradicional que a gente aprende na escola. Isso aqui é inglês da vida real. O que significa I am playing? Você vai entender uma coisa. O verbo play dentro do inglês pode significar várias coisas. Jogar, tocar instrumento, pode significar também brincar. Brincar é o sentido, é o contexto que ele traz nessa conversação. I'm playing significa eu estou brincando. Você vai entender uma coisa. I am significa eu sou ou eu estou. É o famoso verbo to be. Aqui nessa frase significa eu estou. Então, I'm playing, eu estou brincando. E depois ele conclui ali a primeira pergunta, né, dizendo with you. Significa com você. E eu acho muito interessante porque a gente aprende na escola o jeito de se pronunciar o TH no inglês, né? With, colocando ali a ponta da língua entre os dentes, desse jeito assim, ó. With, né? With you. Só que aí você vai perceber, gente, que na vida real, muita gente não respeita essa regra. E olha, eu diria pra você que em muitos lugares nem se pronuncia o TH desse jeito que a gente aprende no cursinho tradicional. Eu posso te garantir isso. E a prova tá aqui. Ele não fala with you. Não, ele fala with you. Ele fala o TH com som de T. Isso mesmo. Às vezes você fica em crise porque não consegue pronunciar o TH. E aí você vê numa cena como essa, with you. Tá tudo certo, você pode falar desse jeito. Ok? Tem muitas variações de sotaque que eles falam com som de F, com som de T, com som de D, e tá tudo certo. O principal aqui que eu falei é aquilo, gente, foca na comunicação. Você tá falando, o outro lado tá entendendo, e é isso aí, ok? Não carregue esse peso de tem que ser 100% perfeita a sua frase. Não, se o outro lado tá entendendo é o que importa. Então, boy, you think I'm playing with you? Tudo isso aqui, gente, foi a pergunta. Agora vem a resposta do Julius. Ele começa dizendo, let him go. Eu acho muito interessante porque na fala dele, ele fala tipo, let him go. Esse let não tem som de T no final. Ele acaba conectando, ficando let him go. Let him go. Significa deixe ele ir. Deixe-o ir. Então, let him go. Você pode adaptar para deixe ele ir ou deixe-o ir. Eu diria que deixe-o ir ficaria melhor. Ok? Então, esta frase completa, a pergunta e a resposta, podemos adaptar para: garoto, você acha que eu tô brincando com você? Deixe-o ir. Gente, perceba que o que eu fiz aqui embaixo é uma adaptação, tá? Adaptação para um jeito que a gente possivelmente diria na nossa língua portuguesa, aqui no Brasil, na rua. Tem gente que critica que eu escrevo assim, ó, eu tô brincando, mas é o jeito que a gente fala. Eu poderia ter escrito aqui, eu estou brincando. Você acha que eu estou brincando com você? Deixe-o ir. Gente, imagina que isso aqui é uma conversa de rua. Imagina como é que seria isso aqui no português. Uma conversa, hey, e aí, você acha que eu tô brincando com você? Opa, pô, deixa ele ir. Seria uma parada mais ou menos assim, entendeu? Mais informal, mais leve. Então, eu adaptei dessa forma. E agora preste atenção aqui, ó. Outro ponto muito importante que é a pronúncia. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei a pergunta e a resposta e coloquei aqui em azul uma transcrição aportuguesada. O que é a transcrição aportuguesada? É uma forma de você conseguir pronunciar cada palavra o mais próximo possível de como eles pronunciaram, tá? É uma forma aí para facilitar, ok? Então, por exemplo, boy, you think, aqui realmente think tem o som TH. You think I'm playing with you? Boy, you think I'm playing with you? E aí vem a frase do Julius.
Let him go. Você percebeu que eu não coloquei o T ali, né? Não, coloquei let him go. Boy, you think I'm playing with you? Let him go. O que você vai fazer aqui? Você vai repetir isso aqui comigo. Bora lá. Boy, you think I'm playing with you? Let him go. Presta atenção. Boy, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Boy, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Boy, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. Agora deu ruim. Preste atenção aqui nessa frase, gente. Mais uma frase construída de maneira informal, ou seja, não está respeitando regras, tá? E tá tudo certo, não entre em crise por conta disso, porque é a coisa mais normal no inglês da vida real. E aqui é o seguinte, a pergunta que ele faz é, who you supposed to be? E aí vem o Chris e diz, that it's okay. Pai, tá tudo bem. E aí ele olha pra trás e fala, Dad, oh, pai. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos aqui é essa pergunta que é feita pelo Malvo. E aí temos a palavra who, que significa quem, e depois temos uma estrutura um pouco diferente, que é you supposed to be. Não dá pra traduzir isso aqui ao pé da letra, tá? Entenda uma coisa, tem certas estruturas no inglês que você vai ter que adaptar e entender o sentido que ela carrega. A estrutura do supposed to be carrega um sentido de dever, algo que deveria ser daquele jeito. Aqui você vai entender uma coisa, you supposed to be significa você deveria ser. Quem você deveria ser? É como se ele estivesse perguntando assim, e quem seria você? Na versão em português desta cena, ele diz algo como, e quem é você? Tá tudo bem, tá? É uma adaptação. Então vem a frase do Chris. Primeiro, antes de mais nada, eu quero falar aqui um detalhe muito importante. Essa frase aqui, você tá adaptando para e quem seria você, tá? A gente pode adaptar dessa forma, e quem seria você? E aí você pode analisar aqui o seguinte, na sequência, Dad, pai, it's okay, significa tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo certo. E então, who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. Tudo isso, gente, você pode traduzir pra e quem seria você? Pai, tá tudo bem. Pai? Tudo isso você vai pronunciar da seguinte forma. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. E o que eu acho interessante aqui é que esse dad, final aqui, preste atenção, uma regra do inglês, bem implícita, bem imperceptível às vezes, eles não enfatizam a consoante no final. Você não vê ele falando dad. Não, ele fala dad. E o D não sai mesmo, literalmente. Eu coloquei ali o D na transcrição aportuguesada, mas na fala da vida real, muitas vezes a pessoa fala essa palavra e não tem o som do D no final. Palavras que terminam com D, com T, muitas vezes não tem som no final, porque a força das palavras está no começo. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. Olha aí. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. Agora você vai fazer o seguinte, você que ainda não me segue lá no Instagram, teacher.murilo. Você vai lá no Instagram e você vai me seguir, porque lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Ah, Murilo, eu quero enviar uma mensagem, quero contar algo que eu aprendi, quero tirar dúvidas, quero enviar sugestão de vídeo para você fazer no canal. Caso você não saiba, tudo que eu trago aqui são sugestões que vocês me mandam lá no Instagram. Então corre lá, me siga e me mande mensagens. Se você quiser tirar dúvidas sobre os cursos, sobre as mentorias, sobre aulas particulares, sobre aulas em grupos, sobre aulas dos cursos, curso de inglês para viagem, curso de inglês do zero à fluência, todo esse material vasto que a gente entrega na internet, corre lá, me siga, esteja por dentro. E a frase que ele fez aqui foi: He wasn't surprised that was
my father. That was just the first father he had ever seen. Preste atenção aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem nessa frase é uma frase com o verbo to be no passado na forma negativa. He wasn't surprised. Você vai entender que wasn't carrega o sentido de não era, não estava. Nesse caso aqui, wasn't é uma abreviação de was not. Sim, é o não era. Então, wasn't é uma abreviação de was not. Quando você fala he was not surprised, você simplesmente está dizendo isso aqui, ó. Dá uma olhada. Ele não estava surpreso. Ele não estava surpreso. E é interessante porque na sequência vem that was my father. É frase, gente. Você vai traduzir ela simplesmente para aquele era meu pai. Então, ele não estava surpreso que aquele era meu pai. Percebam que na tradução a gente tem que inserir um que ali no meio. Então, ele não estava surpreso que aquele era meu pai. He wasn't surprised that was my father. E aí depois vem o seguinte. Linha de baixo. That was aquele era. E então temos aqui, ó. Just the first father. Se você for traduzir e adaptar da melhor forma aqui, vai significar só o primeiro pai. Você pode até adaptar, se você quiser, aqui para simplesmente o primeiro pai. E aí depois, preste atenção aqui, ó. Você pode até adaptar para apenas o primeiro pai, também é uma opção. Nós vamos ali agora para o trecho final desta cena, desta frase aqui. He had ever seen. Aqui você vai entender que ele, had ever seen, já tinha visto. Quando alguém usa essa estrutura aqui, had ever seen, tá dizendo algo que a pessoa já viu na vida. Um dos sentidos que a estrutura do present perfect, que é essa estrutura que está sendo usada aqui, um dos sentidos que essa estrutura carrega é que é o sentido de falar sobre experiências, coisas que você já fez ou não na sua vida. O que ele quer dizer aqui? Está falando sobre algo que ele nunca viu na vida ou que ele já tinha visto. Por isso que aqui todo esse trecho, gente, preste muita atenção. Você pode até adaptar esse final aqui para ele viu na vida. Que ele já tinha visto, que ele viu na vida. Porque é esse o sentido que carrega a estrutura do present perfect. Então, você pode literalmente pegar toda essa frase e traduzir para isso aqui, ó. Ele não estava surpreso que aquele era meu pai. Aquele era o primeiro pai que ele já tinha visto. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. Preste atenção agora na pronúncia. Vamos tentar chegar aqui o mais próximo possível de como ele pronunciou esta frase. He wasn't surprised that. Preste atenção, ó, juntamos surprised com that. Surprised that. E aí você vai aprender outra coisa aqui agora que talvez nunca te ensinaram. Quando uma palavra termina com o som do D e a próxima começa com o som do T ou TH, geralmente o que acontece? A pronúncia se conecta. Então, surprised that. Surprised that. Toda vez que uma palavra termina com um som, anota essa regra aí. E a próxima começa com um som semelhante, o que acontece? As pronúncias se conectam. Então aqui você tem literalmente He wasn't surprised that was my father. Ele não estava surpreso que aquele era meu pai. That was... Agora a linha de baixo, presta atenção. That was just the... Olha só. Just the first father he... E aí o final fica assim, ó. Had ever seen. Had ever seen. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. Olha aí o jeito que ele fala e a velocidade que ele fala. Como é que você faz para falar rápido? Repete essa frase aqui umas 50 vezes. Tem gente que quer aprender a falar rápido, mas você nem treina. Pô, vai treinar. Treine isso aqui pelo menos umas 100 vezes pra você ver se você não consegue falar rápido. Pra você não falar de modo mecânico, sabe? He wasn't surprised that was... Não, vai treinar a naturalidade.
Treine o máximo de vezes possível. Então, he wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. Olha aí o jeito que ele fala. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? E aí, preste atenção nessa sequência aqui, ó. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here. Começa com so. So significa então. I'm supposed to be afraid. Nós já falamos sobre o supposed to be, não vou ficar repetindo a mesma coisa, mas essa estrutura carrega o sentido de eu deveria estar com medo. I'm supposed to be afraid. Eu deveria estar com medo. Eu deveria ficar com medo. Os dois modos seriam corretos. E depois ele usa a palavra cause, que para quem não sabe é uma abreviação de because. Você sabia dessa? E olha, você não fala because. Because não termina com som de E nem com som de I. Because termina com som do Z. Because. Não fala because. Because. Não. Cause. Tanto que ele fala cause you. Cause you brought your daddy out here. O que significa essa palavra? É o porquê que você usa para respostas. Cause. Por quê? E depois ele diz isso aqui, ó. Preste atenção. Ele está usando agora um verbo no passado. Que verbo é esse? É o verbo trazer. O verbo bring. Então aqui, você trouxe seu papai. Qual que é a diferença do dad com um D só e agora daddy com DY no final? A diferença é que daddy é tipo papai e dad é tipo pai. Pegou aí a diferença? Dad, pai, daddy, papai. Então, you brought, pra quem não sabe, brought é o passado do verbo trazer. E qual que é o verbo trazer? É o verbo to bring. Anota aí pra você não esquecer, ó. No inglês, quando você faz afirmações no passado, o verbo precisa ser alterado, somente em afirmações. Não inclui pergunta e nem frase negativa, somente afirmações. E aí, meu amigo, você precisa conhecer essa estrutura e segundo, você precisa conhecer os verbos no passado. Quem está estudando lá na jornada do Zero à Fluência está aprendendo aí como se usa qualquer verbo no inglês, no presente, no passado e no futuro. Se você ainda não entrou, meu amigo, você está perdendo tempo. Então, a frase é simplesmente isso. Você trouxe seu papai. Entenda uma coisa aqui, ó. Esse bring é o verbo trazer. Só que não é só trazer. Essa frase aqui você tem que analisar ela toda. E qual que é o lance aqui, ó? Ele tá usando um phrasal verb. O que é phrasal verb? Outra coisa que você precisa aprender. É um verbo que é formado por duas palavras, ou às vezes três. Bring, por exemplo, aqui é formado de bring out. Literalmente é o sentido de trazer pra fora. Trazer o papai pra fora, pra rua, né? Afinal, gente, é uma questão de ler o contexto. Eles estão na rua, então você trouxe pra fora. Bring out. Só que a pessoa que ele traz pra fora fica bem no meio do phrasal verb, que é o your daddy. Então, pra você entender, aqui você precisa realmente analisar que bring out é o ato de trazer alguém pra fora. Só que tá no passado. Então, brought out, trouxe pra fora. É uma questão de analisar a sentença. E aqui temos, então, a seguinte frase. Preste muita atenção. Você vai traduzir bring out para trazer para fora. E depois ele cita here, que significa aqui. Então você vai entender que esse contexto todo aqui, ó, you brought your daddy out here, significa você trouxe seu papai aqui fora. Você vai adaptar dessa forma. Então você já começa a entender mais ou menos o que essa frase quer dizer. Então eu deveria ficar com medo só porque você trouxe seu papai aqui fora? É isso que ele está dizendo. Então, vamos lá. Vamos pegar toda essa frase. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here. Você vai traduzir isso tudo, adaptar para então eu deveria ficar com medo só porque você trouxe seu papai aqui fora. E nós vamos fazer o seguinte, vamos analisar agora a pronúncia desta frase. Let's go, my friends.
Nós vamos começar aqui a pronúncia, então, na primeira linha. Preste atenção aqui, ó. So, I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here. Leia a letra azul, mas foque na vermelha, tá? So, I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here. So, I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. Essa é a melhor frase da cena, falar a verdade, né? Vamos lá, gente. A frase ficou um pouquinho maior agora. Mas ele começa dizendo o seguinte. No, you're supposed to be scared. Agora ele não fala to be afraid, ele fala to be scared. É tipo a diferença entre ficar com medo e ficar assustado. Gente, agora é o sentido de ficar assustado. E ficar assustado realmente é uma parada de botar medo na pessoa, né? Então, no, you're supposed to be scared because if you put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. Preste atenção aí como que ele falou isso tudo. Primeiro vamos traduzir o começo. No, you're supposed... Você já aprendeu, né? É uma abreviação de no, you are supposed. Essa frase simplesmente significa não, você deveria. E depois temos a sequência, né? To be scared, que significa estar assustado. Você deveria... Não, você deveria estar assustado. No, you're supposed to be scared. E depois, você pode até adaptar para estar assustado, ficar assustado. Não muda nada, né? Ou ficar com medo. Não, você deveria ficar com medo. Enfim, não, você deveria estar assustado, ficar com medo, ficar assustado, estar assustado. A forma que você preferir. E então, ele continua dizendo because, que você já aprendeu aqui, significa porque, de resposta, de explicação. E aí na sequência, if you put, se você pôr, ou se você colocar. Depois temos your hands, suas mãos, on my son again, em meu filho de novo. Você pode até adaptar para no meu filho de novo, em meu filho de novo. Não muda nada, né, gente? Vamos para a sequência. Vem a frase de baixo. You ain't going. Aí você fala, Murilo, o que é ain't? Nunca vi na vida. Você vai entender uma coisa, tá? Esse termo aí, ain't, ele está representando uma outra palavra negativa do verbo to be. Você deve conhecer essa palavra. Tá, Murilo, que palavra é essa? A palavra que ele está aqui substituindo é a palavra aren't. Num contexto informal, rua, vocabulário do dia a dia, lembre-se, é o contexto que a gente está analisando aqui. You aren't going, você pode adaptar para you ain't going. Então, you ain't going. Aí você vai entender uma coisa. Você traduz isso aqui ao pé da letra? Se você traduzir ao pé da letra, sabe como que vai ficar essa parada? You ain't going. Você vai entender que you ain't going e you aren't going significa literalmente a mesma coisa. Mas se você traduzir isso ao pé da letra, vai ficar você não está indo. E a ideia não é essa. A ideia é você adaptar para você não vai. Porque é uma estrutura que está envolvendo verbo to be mais going to. Toda vez que você vê verbo to be mais going to, você tem um sentido aí de futuro, tá, gente? Aqui não é um sentido de estar indo pra cadeia. Não, é você não vai, né? Você não tá indo, não, é você não vai. Então, you ain't going to jail. Eu acho muito interessante porque esse to nem aparece ali. Ele fala you ain't going to jail. Ele termina going e ele já junta no jail. You ain't going to jail. Você vai ver isso aqui na prática. To jail seria na cadeia. Pra cadeia, né? Em direção à cadeia. E ele conclui a frase dizendo, eu vou pra cadeia. Aí ele mostra o taco ali, né? Na mão dele. I'm going to jail. De mesma forma, ele fala I'm going to jail. O T não é pronunciado, mas você não deve traduzir isso aqui para eu estou indo para a cadeia. Não, você vai adaptar isso, claro, para eu vou para a cadeia. Então, meus amigos, esse trecho completo aqui, no, you're supposed to be scared because
if you put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. Você vai traduzir isso tudo pra... Não, você devia ficar com medo porque se você pôr as mãos no meu filho de novo, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. E então, a gente vem para a pronúncia. Comente aqui se tá fácil até aqui. Bora lá, eu quero que você comente. Nós estamos aqui exatamente no meio dessa aula e eu quero que você comente. A gente vai agora analisar a pronúncia dessa frase. No, you're supposed to be scared because if you put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. No, you're supposed to be scared because if you put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. Preste atenção porque agora vem uma das sequências mais incríveis. Gente, essa cena é uma das melhores cenas da série. Vamos analisar ela. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? E agora é o seguinte, ele vai começar a ameaçar o Malvo. E aí ele começa dizendo o seguinte, de modo informal também, tá? What you gonna do? E depois, you'll find out what I'ma do. You think I'm playing? E você vai ver que a frase you think I'm playing é a frase épica dessa cena que vai ser repetida várias vezes, né? What you gonna do? E eu acho interessante porque ele não fala what you gonna do. Não, ele fala what you gonna do. Eles literalmente gonna, eles abreviam muito pra gone. What you gonna do? Desse jeito que ele fala. O que essa frase representa? Antes de entender, ela tá abreviada, tá? Você tem que entender que gonna é uma abreviação. E aí, pra entender a abreviação, a gente precisa fazer o quê? Desabreviar. Então, pra gente entender isso aqui melhor, preste muita atenção. Gente, aqui temos um detalhe muito importante. Tudo isso que ele tá falando, what you gonna do, é uma abreviação de what are you going to do. Se você fosse corrigir gramaticalmente, seria isso aqui. What are you going to do? Mas não, what you gonna do? É mais legal, né? E outra, tem peso, tem força a frase, né? Você tá intimidando alguém, você vai seguir todas as regras gramaticais numa provocação, cara. É uma questão de ler o contexto, né? Mas o que essa frase quer dizer? Se você for traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar tipo, o que você está indo fazer? Não faz sentido. Imagine você numa provocação, numa intimidação, né? O Malvo perguntando pra ele assim, o que você está indo fazer? Não faz sentido, né, gente? É só uma estrutura envolvendo também verbo to be, que é o are, mais o going to, indicando o futuro. Isso aqui você vai ter que adaptar para... Você vai tirar esse o que você está indo fazer para o que você vai fazer. E aí depois, you find out. Agora temos uma outra estrutura aqui, envolvendo o futuro. You find out é uma abreviação de you will find out. Temos mais um phrasal verb, e o phrasal verb agora é find out. Para quem não sabe, find sozinho é o ato de você encontrar. Quando você junta find com out, vira o ato de você descobrir. Então, você descobrirá. You'll find out. Então, você vai descobrir. You'll find out. Você vai descobrir. E aí depois vem outra abreviação. E aqui eu acho interessante porque é uma abreviação de outra abreviação. Sim, meus amigos, aqui temos uma abreviação de uma abreviação. Quando ele fala aqui, ó, what I'ma do. What I'ma do, comente aí se você já viu essa estrutura alguma vez na sua vida. I'ma. What I'ma do é uma abreviação de what I'm gonna do. Você já entendeu que verbo to be com going to, verbo to be com gonna é indicação de futuro, tá? Mas você já sabia disso aqui, ó? I'ma do é uma abreviação de I'm gonna do. E aí se você for mais fundo ainda, se você cavar mais um pouco, você vai entender que what I'm gonna do é uma abreviação de what I am going to do.
Então imagina também numa provocação, numa intimidação, o Julius falando pra ele assim, ó. You will find out what I am going to do. Não faz sentido, né? Então é tudo contraído mesmo. You'll find out what I'm gonna do. You'll find out what I'm gonna do. What I'm gonna do. Literalmente, what I'm gonna do. What I am going to do. Abreviou para what I'm gonna do. What I'm gonna do. Eu quero que você repita comigo aí, vamos lá. What I'm gonna do. É isso mesmo, quando você repete, você melhora a sua fala. Então, entenda uma coisa. What I'm gonna do, abreviado de what I'm gonna do, abreviado de what I am going to do. Tudo isso, literalmente, você vai ter que traduzir para quê? Não dá para traduzir para o que eu estou indo fazer. Não. Você vai ter que também adaptar para o que eu vou fazer. E depois ele faz uma pergunta com you think. E aqui, mais uma vez, eu quero ressaltar, gente, o certo seria do you think. Percebam como eles não respeitam mesmo as abreviações, as regras. Tá tudo certo. Essa frase, you think, ela está no presente. É uma pergunta abreviada de do you think, que significa e aí? Você acha? Eu acho muito interessante, por quê? Porque na cena em português, né, dublada desta cena, eles não falam você acha que eu estou brincando. Eles falam achou que eu estava brincando. Diferente, né? Tanto que virou um meme isso, né? Achou que eu estava brincando? Só que se você analisar na cena original, ele não fala you thought. Você achou, ele fala you think. Você acha? E depois, I'm playing, nós já falamos, né? I'm playing, abreviado de I am playing, significa eu estou brincando. Então, what you gonna do? You find out what I'm gonna do. You think I'm playing? Literalmente isso tudo significa o que você vai fazer. Você vai descobrir o que eu vou fazer. Você acha que eu tô brincando? What you gonna do? You find out what I'm gonna do. You think I'm playing? What you gonna do? You find out what I'm gonna do. You think I'm playing? What you gonna do? You find out what I'm gonna do. You think I'm playing? What you gonna do? You find out what I'm gonna do. You think I'm playing? You in the shower. I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? Eu acho muito interessante porque aqui, gente, rola omissão de palavras. When you shower. Perceba que shower é a palavra que indica banho. E depois ele fala I'm gonna be there, que significa eu vou estar lá, eu estarei lá. E depois ele faz a mesma pergunta, you think I'm playing. Então você vai entender uma coisa. Quando ele fala when you shower, você entende que é quando você banho. Você vai ter que adaptar isso aqui para quando você se banhar. Algo nesse sentido. Você vai entender que when you shower é como se fosse when you are in the shower. Que é como se fosse assim, quando você estiver no banho. Porque é o que ele quer passar, gente. É uma questão de ler o contexto. Quando você estiver no chuveiro, quando você estiver no banho. Tá aí sentidos para você adaptar essa frase. Quando você estiver no chuveiro, quando você estiver no banho. I'm gonna be there. I'm gonna be there é uma abreviação de I am going to be there. Não tem nada de novo aqui, né? Essa frase você não vai traduzir para eu estarei, né? Eu estou indo estar lá. Gente, que estranho isso aqui, né? Eu estou indo estar lá. Não faz sentido. Você vai ter que adaptar para eu estou. Não dá para falar desse jeito aqui. Eu estou indo estar lá. Não. Como é que você vai ter que adaptar isso aqui? Eu vou estar lá. E depois ele faz a mesma pergunta. You think I'm playing? E aí? Abreviado de you think I am playing? Levando em consideração que tá faltando do ali na pergunta, né? Você já deve ter acostumado que aqui eles estão falando de qualquer jeito mesmo. Do you think I am playing? Você acha que eu estou brincando? Então, literalmente traduzimos esta pergunta final para você acha que eu estou brincando? Então, meus amigos, você pode, se você quiser, adaptar para achou que eu estava brincando, a adaptação, não é a tradução literal.
É uma adaptação igual eles fizeram na versão em português da série. Eles acharam que ia ficar mais legal, ao invés de você acha que eu estou brincando, eu tava brincando. E, francamente, vou falar a verdade, ficou bem legal. Mas vamos lá, gente. Preste muita atenção aqui na sequência. Aqui, ó. Olha só que interessante. Nessa cena, na versão em português, ele fala, achou que eu estava brincando? E ele fala isso umas 3 vezes na cena em português, né? Então, essa frase toda aqui, a gente pode, se você quiser, tá? Se você quiser, você pode adaptar tudo isso pro modo que eles falam na língua portuguesa. Quando você estiver no banho, eu vou estar lá. Achou que eu estava brincando? Isso é uma adaptação. Você trazendo para um jeito, um modo que você falaria na língua portuguesa. Então, quanto à pronúncia, when you shower, I'm gonna be there. You think I'm playing? When you shower, I'm gonna be there. You think I'm playing? When you in the shower, I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you in the shower, I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you in the shower, I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Let's go, guys. When you watching TV, I'm gonna be there. You think I'm playing? Vocês vão ver que aqui, gente, não tem muita coisa nova, né? A única coisa nova aqui é essa primeira frase. When you watching TV. Se você analisar isso aqui, você já sabe que é quando você estiver assistindo TV. E mais uma vez ele está omitindo o quê? O verbo to be. Are. When you are watching TV. Quando você estiver assistindo TV. Para quem não sabe, TV é uma abreviação de television. Quando você estiver assistindo TV. When you watching TV. E aí depois a sequência, eu literalmente coloquei tudo de novo que a gente acabou de ver aqui. I'm gonna be there, abreviado de I am gonna, né? I'm going to be there, que significa eu vou estar lá. E depois temos you think I'm playing, abreviado de you think I am playing, que é o modo informal de do you think I am playing, que significa acha que eu estou brincando, mas que a gente pode adaptar para achou que eu estava brincando. Preste atenção aqui, ó. Aqui desse ponto para baixo não tem novidade. E você vai ver isso aqui de novo na próxima cena. Que a graça é isso, né? Eu vou estar lá. Achou que eu estava brincando? Ele citou a primeira opção, que é quando você estiver no banho. Agora, quando você estiver assistindo televisão. E a próxima é quando você estiver nos seus sonhos. É exatamente o que nós vamos ver na sequência. Então, preste atenção aqui. Todo esse trecho que você está vendo, tudo isso. When you watching TV, I'm gonna be there. You think I'm playing? Você vai ler essa frase junto comigo agora, bora lá. When you watching TV, I'm gonna be there. You think I'm playing? Quando você estiver assistindo TV, eu vou estar lá. Achou que eu estava brincando? E agora, meus amigos, comente aí o que você achou dessa cena até aqui. Nós vamos agora para as últimas frases dessa cena, tá? E antes de mais nada, bora praticar a pronúncia dessa frase aqui, ó. When you watching TV, I'm gonna be there. You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing? E vamos lá, meus amigos, temos uma sequência de frases aqui. E é o seguinte, a primeira coisa que nós temos é even in your dreams, I'm gonna be there. E depois, Mr. Malvo, you're free to go.
Case dismissed. What did I tell you, dude? You think I'm playing? Bom, vamos lá. Temos a frase do Julius, a frase do juiz, a frase do Malbo de novo e depois terminando com a frase do Julius. Bora lá. Aqui temos o seguinte. A cena começa aqui dizendo even in your dreams. Even significa até. Então, even in your dreams, até nos seus sonhos. I'm gonna be there. Eu vou estar lá. E depois, Mr. Malvo, you're free to go. Essa frase simplesmente significa você está livre para ir. E aí o Mr. Malvo você vai traduzir para o Sr. Malvo. Simplesmente. Então, Mr. Malvo, you are, que é uma abreviação ali, né? You're free. You are free. Sr. Malvo, você está livre para ir. Simplesmente. E depois, case dismissed. É a famosa frase que o juiz diz quando encerra um caso. Caso encerrado. E ele bate o martelo. Case dismissed. Caso encerrado. E aí, depois que ele vence, né? Ele tá imaginando tudo isso, né? Um sonho na cabeça dele, né? Ele sendo, né? Enfim, libertado ali pelo juiz, né? Saindo dali livre. E ele faz essa pergunta provavelmente para alguém que está olhando para ele, tá? Tanto que ele aponta, olha, e ele faz essa seguinte pergunta. What did I tell you, dude? E, gente, realmente... Aqui é tudo muito contraído, tá? Não tem como você abreviar isso aqui numa escrita. Mas na fala ele abreviou muito. É uma pergunta no passado com o verbo tell. Tell significa dizer, contar. Dude é o parceiro, amigo. Então provavelmente ele tá falando com algum amigo, colega, parceiro que está ali olhando pra ele. Talvez o advogado, não sei. Quando ele faz essa pergunta, what did I tell you, dude? What did I tell you, dude? É como se fosse o que eu te disse, cara. Tipo, o que eu te falei? O que foi que eu te disse? Cara, parceiro, amigo, colega. E aí depois temos a última pergunta da cena. You think I'm playing? Achou que eu estava brincando? Lembrando, isso aqui é uma adaptação, né, meus amigos? You think I'm playing, abreviado de You think I am playing, que é a forma informal de Do you think I am playing? E então, vamos lá. Como é que você pode traduzir toda esta frase? Ou melhor, todas essas frases. Desde o começo ali, ó. Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What did I tell you, dude? You think I'm playing? O que significa tudo isso? Até nos seus sonhos eu vou estar lá. Sr. Malvo, você está livre para ir. Caso encerrado. O que eu te disse, cara? Achou que eu estava brincando? Tudo isso nós vamos pronunciar da seguinte forma. Preste atenção porque agora são várias frases, né? Even in your. Você vai juntar tudo. Não é even in your. Não, você vai juntar. Even in your. Even in your dreams. Even in your dreams. I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. You're free to go. Ele vai falar de modo até mais contraído. You're free to go. Case dismissed. Case dismissed. What did I? Você vai falar what did I? E depois tell you. Vai juntar também. What did I tell you? What did I tell you? Dude. What did I tell you, dude? You think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What did I tell you, dude? You think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing?
Agora, meus amigos, eu quero que você comente aqui, ó. O que você achou desta aula até aqui? Comente aqui e seja muito sincero. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos assistir essa cena inteira com legenda em inglês. Eu quero que você comente aqui se agora, no final desta aula, fica mais fácil a compreensão. Se você quer aprender como você deve estudar com filmes, gente, nós estamos aqui analisando uma cena de 55 segundos. E estamos aqui há 57 minutos de aula. Você percebeu quão importante é você assistir pausando, repetindo, escrevendo, entendendo a tradução, o sentido? Analisamos aqui diversas estruturas. Tem gente que acha que precisa só assistir inteiro. Você pode assistir o episódio inteiro, você pode assistir uma temporada inteira e não aprender nada, porque o lance não é só você assistir. O lance é você pausar, assistir, repetir, escrever, analisar, buscar entender aquilo que você não entendeu. O lance é sobre isso, tá? Vamos assistir então com legenda em inglês. Comente aqui embaixo se agora fica mais fácil a compreensão. What you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? You in the shower. I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? You think I'm playing? E agora vem o momento mais desafiador dessa aula. Você vai assistir tudo sem legenda alguma. E agora você vai comentar aqui se tá mais fácil do que lá no começo da aula. Comente aí de 0 a 100% o quanto que você consegue entender desta cena. E ó, lembre-se, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. E se você sentir que precisa aprender, dominar todas essas estruturas, eu tenho uma dica para você, um conselho. Você não vai aprender assistindo aulas aleatórias no YouTube. Você precisa de acompanhamento. Você precisa de alguém te ajudando. Você precisa de alguém para você praticar junto, para você treinar a conversação, para você colocar isso aqui que você está aprendendo na prática, para você não deixar isso aqui tudo só na teoria. Tem alguém para te ajudar. Esse é o meu conselho para você. Você quer aprender a dominar isso aqui e usar isso aqui que eles estão usando? Aprenda a ir pro campo da prática. Tem alguém para te ajudar. Mas bora lá, eu quero que você comente aqui, ó. Agora sem legendas, quantos por cento você consegue entender? Let's go. What you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? You in the shower. I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? You think I'm playing? É isso aí, meus amigos. Finalizamos mais uma aula de inglês com filmes e séries. Eu quero te convidar a você assistir todas as aulas que você não assistiu aqui nesse canal ainda. E olha, principalmente as aulas recentes que nós temos feito com filmes e séries. E olha, eu quero falar aqui uma novidade para vocês. Eu estou abrindo pouquíssimas vagas para quem quer fazer isso aqui, ó. Aula de conversação através de uma mentoria individual comigo, para te ajudar a destravar o inglês, a aprender a se comunicar, a dominar todas essas estruturas em um ambiente individualizado, não é em grupo,
Não é curso online, não. É uma mentoria individual. E é o seguinte, você que tem interesse em entrar nessa lista de espera, porque é o seguinte, eu estou abrindo pouquíssimas vagas. E quando eu falo pouquíssimas vagas, é tipo no máximo 10. No máximo 10 vagas. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Não sei nem se vai dar pra ajustar 10 vagas. Mas eu quero o seguinte, eu quero que você faça o seguinte. Você que tem interesse em aprender de modo individual comigo, com filmes, com séries, aprender de modo personalizado a sua necessidade pessoal, como é que funciona a mentoria individual? Eu vou analisar seu objetivo, sua necessidade pessoal, onde você precisa chegar, onde você está, para onde você está indo, e a gente vai trabalhar um conteúdo que se encaixe a você, um método criado, personalizado à sua necessidade pessoal. Ah, Murilo, meu objetivo é aprender inglês para viajar. A gente vai estudar estruturas, ambientes que você vai enfrentar na vida real. Ah, Murilo, meu objetivo é aprender inglês para o trabalho. A gente vai te treinar para você fazer uma entrevista, para você melhorar o seu inglês no lado profissional. E isso é uma mentoria individual. Nós vamos caminhar com você durante 6 meses. E é o seguinte, quando eu falo nós, é eu, tá? Eu vou caminhar com você, eu vou te acompanhar semanalmente. Nós vamos nos encontrar, treinar, praticar. E sim, você vai fazer a sua parte, você vai treinar pra caramba, você vai se envolver pra caramba, você vai ter um plano de estudos adaptado à sua pessoa pra você se envolver com o inglês todos os dias, de modo sequencial, não aleatório, saindo, consumindo tudo. Esse é o meu convite muito especial pra você. Murilo, como que eu faço pra saber mais, pra ter mais informações, pra ter mais detalhes? O que você vai fazer? Você vai entrar no grupo do WhatsApp que eu acabei de criar e coloquei aqui na descrição desse vídeo. Tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Tá escrito assim, grupo no WhatsApp. Você vai lá, vai clicar no link e você vai cair diretamente nesse grupo. É o seguinte, o grupo está fechado, claro, né? Enfim, o grupo está fechado e aí você pode, se você quiser, mandar mensagem no contato, que é administrador do grupo, que é um número que eu criei aqui para te responder, para tirar suas dúvidas sobre a mentoria individual. Você vai cair para dentro desse grupo. Eu vou te chamar se você não me mandar mensagem, tá tudo certo. Você vai entrar nesse grupo, você entrando lá, eu já sei que você tem interesse em conhecer a mentoria individual. Então, você que tem interesse, vem aqui no link na descrição desse vídeo e clique no botão do grupo do WhatsApp. Ah, Murilo, mas eu não me dou bem com aulas ao vivo, Zoom, esse negócio de ter um horário. Tem gente que gosta de estudar de modo livre. O que é o modo livre? Você pode estudar a hora que você quiser, quando você quiser, quantas aulas você quiser por dia. E eu te garanto, o melhor caminho para você fazer isso é dentro da jornada do Zero à Fluência. O que você faz lá dentro da jornada do Zero à Fluência? Você estuda quantas aulas você quiser por dia. E aí realmente é por isso que lá as pessoas aprendem mais rápido, porque imagina, segunda a segunda você tem acesso a uma série de aulas de vários estilos, jeitos, formatos para você aprender o inglês da vida real. E é isso mesmo, nós estamos com um desconto ainda para você entrar na jornada do Zero à Fluência, que é o meu curso do Zero à Fluência. Nós estamos com um desconto de 50% para você entrar nessa jornada. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 links. Um link para você que quer aprender de modo individual e o segundo link para você que quer entrar na jornada do Zero à Fluência e ter liberdade de navegação. Você fazer as aulas quando você quiser. E na jornada do Zero à Fluência nós também fazemos um encontro de conversação toda semana. Basta você selecionar aí qual caminho se encaixa melhor hoje na sua realidade. Eu estou aqui para te ajudar. Será um prazer caminhar com você ao longo desse caminho. Você que quer conhecer a jornada do Zero à Fluência? Olha, antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo. Comente o que você achou dessa aula, gente. Porque, olha, analisar tudo isso aqui, parece que não, mas dá um baita de um trabalho. Mas é um prazer estar aqui com vocês mais um dia. E você que quer garantir a sua vaga na mentoria ou no curso online, vem aqui no link na descrição do vídeo, tá? Vem aqui, clica e cai pra dentro. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.
Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo, tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar, construindo uma familiarização constante com o idioma e principalmente não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais, mas fazendo você de fato desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real, levando você a estudar de fato aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo, conduzindo você a imergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta para você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer sim você enfrentar, encarar o desconforto, construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância, mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender de fato a dominar o inglês da vida real. E principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as 4 habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada você vai para o campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume, ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender,
começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados. Essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada você vai aprender no passo a passo, um passo de cada vez por dia, sem peso, sem crise, sem enrolação, mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!